3, 2, 1, gravando. O nome do técnico Fernando Diniz ganha cada vez mais força nos bastidores da CBF. O técnico do Fluminense vem sendo muito elogiado. Me falaram que é uma escolha natural, caso a CBF não chegue a um acordo com Carlo Ancelotti. Seria assim uma escolha natural se o presidente Edinaldo Rodrigues não conseguir contratar o técnico do Real Madrid, hein? Eu quero trazer esses detalhes e esses bastidores para vocês. Mas antes, só se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias a gente traz notícias, mercado, bastidores do mundo da bola para vocês aqui no canal, beleza? E não esquece também que tem o cupom da Centauro para você aproveitar as promoções e ainda descontos. Hernan 10 é a boa para vocês, 10% de desconto na compra dos seus produtos aqui da Centauro. Usa esse QR Code que está na tela, link na descrição e aproveita porque a Centauro tem sempre oferta e aqui no canal você ganha ainda mais descontos, beleza? Bora falar do Fernando Diniz? O Fernando Diniz, sem dúvida nenhuma, o trabalho dele hoje já é visto como uma realidade. Muita gente fala, tem que ganhar um título, tem que apresentar um resultado melhor para que as pessoas começassem a entender. O Fernando é um treinador que pode trazer novidades para o futebol brasileiro. Isso tem acontecido. A goleada no meio da semana em cima do River Plate, uma goleada histórica, né? O River da Argentina nunca tinha perdido numa edição de Libertadores por 5 gols, né? Inclusive foi uma repercussão muito grande, claro, negativa, lá na Argentina. Toque de bola, a maneira, o modelo de jogo, o estilo de jogo, o Cano fazendo gol, o Ganso brilhando, o Arias brilhando, o sistema defensivo muito bem postado, o meio campo é muito bom de transição, ou seja, o futebol apresentado pelo Fluminense chama muito a atenção e sem dúvida nenhuma desperta o interesse onde você precisa de um técnico. A seleção brasileira. O próprio Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, deu uma entrevista dizendo que esperaria um pouco mais, esticaria um pouco mais esse prazo para esperar Carlo Ancelotti, que é o desejo da CBF hoje. O próprio presidente tem falado isso até de maneira aberta. O técnico do Real Madrid, ele está totalmente envolvido na Champions League, né, semifinal, jogo contra o Manchester City. Tem a disputa também das competições na Espanha. A própria CBF, o próprio presidente Edinaldo Rodrigues, não quer atrapalhar, né, o que seria, claro, indelicado você fazer uma proposta, conversar com um treinador que está totalmente envolvido em competições importantes. E o próprio Ancelotti tem dito isso quase que coletiva após coletiva, que o futuro dele é no Real Madrid, o futuro dele é cumprir o contrato dele, que é até o final de 24. Mas, evidentemente, a gente sabe que não é assim, que é um convite de uma seleção brasileira, é um convite que balança qualquer técnico do mundo. E não vai ser diferente. O que eu posso trazer de informação para vocês é que, assim, não houve nenhuma conversa do presidente Edinaldo Rodrigues diretamente com Carlo Ancelotti. Tudo está sendo feito através de intermediários, pessoas que intermediam da CBF com intermediários do Carlo Ancelotti, e aí as conversas estão acontecendo, mas nada ainda frente a frente, olho no olho em relação a essa situação, por tudo que eu falei do Ancelotti estar envolvido aí em competições importantes. A CBF também está se calçando, se de repente não der certo nessa situação do Ancelotti, cada vez mais há um movimento interno na CBF de que naturalmente, se não der certo a situação com o Ancelotti, Fernando Diniz cada vez mais ganhando força nos bastidores da CBF como um treinador brasileiro, um treinador que é muito querido e tem muita gente que faz lobby pelo Fernando Diniz, jogadores, ex-jogadores, muita gente que fala bem do Fernando Diniz, não é lobby no mau sentido, é lobby no bom sentido mesmo. Pô, o cara muito bom de trabalho, é um cara extremamente dedicado, é um cara que estuda, é um cara que pega o jogador e tenta melhorar o jogador, não só dentro de campo, que é o trabalho do treinador, mas principalmente também uma das funções do cara é melhorar fora de campo, melhorar o cara como cidadão. Mas André, isso aí como é que funciona na seleção que só convoca jogador que é consagrado? Não, às vezes você convoca um garoto e aí você vai trabalhando isso. O Fernando Diniz tem esse lado psicólogo, ele é formado em psicologia.
energia. Então assim, é um treinador que quem trabalhou com ele ou quem convive com pessoas que já trabalharam com o Fernando Diniz falam maravilhas. Tudo isso bate lá na CBF e isso é muito agradável, né, a quem ouve essas histórias do Fernando Diniz. Então, aliado a isso, a questão do campo, a questão do resultado, a questão da repercussão que se tem hoje no Brasil, do futebol que é apresentado no Fluminense, cresce muito o nome do Fernando Diniz. Fica cada vez mais forte internamente na CBF o nome dele, caso o Ancelotti não dê certo com a seleção brasileira. Inclusive eu conversei com uma pessoa importante da CBF que me disse o seguinte: olha, é uma situação que pode acontecer de maneira natural. Inclusive uma pessoa me disse, olha, me surpreenderia muito se saísse desse cenário. Carlo Ancelotti não dando certo, não ser Fernando Diniz o nome que a CBF levaria para a seleção brasileira. Existem algumas situações, é um treinador novo, é um treinador que não tem experiência. O Dunga já assumiu a seleção brasileira sem ter tido uma experiência com o clube. Chegou a dirigir uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Isso aí não seria grande problema. A questão que pega, e muita gente tem dúvida internamente na seleção brasileira, é o modelo de trabalho do Fernando Diniz, que é um modelo que requer treinamentos todos os dias, você a cada convocação, né? Às vezes passa de 1, 2, 3 meses data FIFA, para você implementar o modelo de trabalho que é do Fernando Diniz. Por outro lado, eu ouvi também, não, mas aí é uma questão do treinador também conversar com o jogador, trabalhar esse modelo de jogo muito na base da conversa e também, quando tiver a oportunidade de estar com esses caras, se adaptar também aos jogadores, né? Adaptar o modelo de trabalho ao estilo de jogo dos atletas. E isso vai depender muito da convocação do Fernando Diniz, caso seja ele o técnico escolhido para dirigir a seleção brasileira. Isso divide opiniões também. Muita gente fala assim, não, isso aí depende muito do trabalho do treinador, isso vai ser meio que vai ver quando o trabalho começar e se desenvolver. Existem dúvidas, situações em que se questiona, mas fato é que o nome de Fernando Diniz hoje cada vez mais forte, cada vez mais natural, como me dizem, ser um nome nos bastidores da seleção brasileira. E aí, vocês gostam desse nome? Caso o Ancelotti, de repente, não abra conversas com a seleção brasileira, caso não dê certo, seria Fernando Diniz o principal nome hoje no Brasil para assumir a seleção brasileira? Ou, pera lá, deixe seus comentários aqui, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tamo junto!